Martelo batido, Penharol e Botafogo jogarão no Estádio Centenário. Foi um cabo de guerra desgraçado nas últimas 24 horas, mas a definição aconteceu. Por isso, o vídeo hoje ficou aguardando essa definição. Então, hoje completamente fora do horário, hoje no seu jantar. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 250 mil inscritos por aqui. Na Aposta Ganha você tem as cotações para essas semifinais. Tem gente que dá tempo ainda de ver as cotações de River e Galo, porque tá vendo antes do jogo. Muita gente tá vendo talvez depois e vai pegar as cotações só para outra semifinal entre Penharol e Botafogo. Enfim, são as maiores do Brasil. Jogue com responsabilidade, você que tem 18 anos ou mais, QR Code na tela. Pra gente não perder tempo, o Ministério do Interior do Uruguai ontem emitiu um comunicado, uma decisão, dizendo que não poderia garantir a integridade física, a segurança das duas torcidas no jogo de amanhã no campo do Penharol. E disse, olha, por nós é torcida única. Decisão do governo, decisão dos órgãos de segurança do Uruguai. Aí o Penharol e a Associação de Futebol do Uruguai olharam aquilo e falaram, ótimo, concordamos. Claro, você acha que o Penharol não ia concordar? Óbvio, é isso. Nós não temos nada a ver com isso. Isso foi o governo do Uruguai. Nós temos nada a ver. Mas adoraram a decisão. Aliás, eu quero falar de algumas declarações do presidente do Penharol, que é mais um, nós estamos vivendo esse momento de tentativa de reescrever a história, de criar a própria versão dos fatos, não importa os fatos, dane-se. O importante é criar a sua narrativa, né? E o presidente do Penharol começou a contar inverdades, começou a falar meia verdade, passar o pano para o que os compatriotas dele, alguns, claro, fizeram no Rio de Janeiro. Então daqui a pouco eu quero bater um papinho com o seu presidente do Penharol. Daqui a pouco eu chego lá. Aí quando veio essa decisão do governo do Uruguai, a Conmebol falou, opa, peraí, o regulamento obriga a presença de torcida visitante nos jogos. Não tem papo, não tem conversa. Não vai ter torcida visitante? Então tem dois caminhos aqui. Ou fecha os portões, ou nós vamos levar esse jogo para outro lugar, para outro país, talvez. Mas do jeito que vocês estão achando aí, não vai, esquece. E a gente sabe que uma decisão como essa pode trazer problemas também para o futuro. Eu não sei como é que foi a conversa de bastidor, Conmebol, Penharol, mas tipo assim, pode ser que alguém tenha falado, escuta, Penharol, tem certeza que vocês vão comprar essa briga? Porque é uma briga que vocês vão comprar agora para 2024 e não vai acabar agora. Encarar uma Conmebol, bater de frente com uma Conmebol, com uma entidade poderosa como a Conmebol, não é fácil. Não é fácil. Agora, tô passando pano aqui para o Penharol, não. Muito pelo contrário. Tô só apresentando a vocês as possibilidades que esse jogo oferece, que esse tabuleiro oferece. Às vezes esse jogo não é bonito. Agora, vamos falar a verdade aqui. Como é que um país que se diz sério, que diz para o mundo, que faz questão, né, de se orgulha, de dizer para o mundo que é um modelo em algumas áreas, em alguns setores, não consegue garantir a segurança de uma torcida visitante de um contingente de, até agora, menos de 2.000 torcedores? 1.600 ingressos tinham sido vendidos. Talvez a torcida do Botafogo, até por medo dos episódios de violência, de represálias e tal, talvez ela nem esgote a carga. Como é que pode um país sério simplesmente chegar e falar, não, aqui a gente não consegue? Isso é um atestado de incompetência. Se a ideia... Eu não sei como é que isso vai cair na população uruguaia, mas falta um mês para o segundo turno das eleições presidenciais lá. Se a ideia... E é um governo aí que, pelo que eu li por alto, sempre vendeu a pauta da segurança, tal, o combate à violência, como uma questão muito cara. Faltando um mês para o segundo turno da eleição presidencial, como é que um governo passa um atestado de incompetência como esse? Como é que a população vai ler? Caramba... Não consegue? É mesmo? Imagina para a imagem da Libertadores, uma competição continental que o mundo assiste. Puxa vida, imagina um Real e Bayern. Leva para Champions, para você ter uma ideia assim do absurdo. Um Real e Bayern. Aí tem uma confusão no primeiro jogo, no Bernabéu, né, do lado de fora e tal. Porque isso é importante falar. A versão que o presidente do Penharol está vendendo aí é uma versão falsa. E tá faltando um monte de coisa, tá cheio de buraco a versão do presidente do Penharol. Quero bater o papo com o senhor já, presidente. Já. Voltando. Imagina,
Aí tem um monte de distúrbio do lado de fora do Bernabéu e tem o segundo jogo na Alemanha. Aí chega o chanceler alemão e fala, olha só, ou algum outro ministro, algum membro do governo, não, aqui não vai dar para receber a torcida do Real Madrid. Por quê? Porque a gente não garante a segurança dos espanhóis que vêm aqui. Pô, sério? Um país sério vai se colocar nessa condição e, beleza, estamos bem com isso? É muito feio, né? Muito feio. Aí veio a costura hoje à tarde. Então vou fazer o seguinte, joga no Centenário, que é um estádio maior, talvez seja mais fácil para você, né, proteger a torcida visitante. Pode ser, pode ser. E aí, vamos. A Conmebol falou, então tá. Então vai ser lá. Então o jogo será ainda em Montevidéu, mas não no estádio campeão do século, que é o estádio do Peñarol, e sim no gigantesco estádio Centenário, que é um dos principais palcos do futebol sul-americano. Evita-se assim um vexame da Conmebol, um vexame da competição, mas não evita o vexame do Peñarol. Na extensa lista de episódios lamentáveis do ponto de vista de segurança, nos quais o Peñarol esteve envolvido, dentro de campo e fora, porque tem histórico de jogador batendo em adversário, intimidando, botando adversário para correr, enfrentando polícia em final de Libertadores. E não é só isso. Além dos jogadores em campo, tem a torcida que, né, parte dela sempre deu muito mau exemplo na história da competição. Então, é mais um episódio para essa ficha corrida aí, porque é vergonhoso. O Peñarol tomou de 5 e fez pressão no governo do Uruguai para não receber o jogo de volta do seu estádio, a torcida do Botafogo do seu estádio, para não ter festa no seu estádio. Eu fico imaginando, no confronto anterior, se o Flamengo tivesse feito 2 gols de diferença. Vocês viram a festa que foi lá, depois da classificação do Peñarol? Coisa linda, né? Vamos falar a verdade? Uma festa linda. Jogo de luzes, acende, apaga, torcedor chorando, se abraçando, jogadores do campo, a Aguirre emocionado. Foi lindo, uma noite para a história do Peñarol. Imagina se o Flamengo faz 2 gols. Imagina se na última bola do jogo, Gerson faz o gol da classificação do Flamengo. Como seria o clima? Porque eles têm um histórico disso, de intimidade, de não deixar a festa acontecer, de partir pra cima quando perdem, de arrumar confusão quando perdem. É o histórico do futebol uruguaio. Eu não tô tirando isso da minha imaginação, não. Eles são assim. Pô, Jorge, que rótulo preconceituoso. Não, não é um rótulo. É uma constatação fática de alguém que acompanha futebol sul-americano há 30 anos, pô. E sabe que esses caras são, uzeiro e vezeiro. Esse é velho, hein? Uzeiro e vezeiro em fazer isso aí. Então o Peñarol, o que fica pra história? O Peñarol não quis passar um novo vexame dentro do estádio dele. Simples assim. E fez a pressão nos órgãos uruguaios. Os órgãos uruguaios aproveitaram para surfar na onda, porque tem eleição daqui a um mês e o jogo não vai ser lá. Mas o jogo vai acontecer com a torcida do Botafogo. Se o Peñarol conseguiu, pelo menos, não ter o risco de passar um vexame no estádio dele, vai ser no Centenário, ele não conseguiu tudo, porque a torcida do Botafogo vai estar lá, exercendo o seu direito. E estarei muito atento, o mundo estará atento ao comportamento da polícia uruguaia na proteção aos torcedores do Botafogo, fora e dentro do estádio. E aí eu quero falar do seu presidente do Peñarol, seu Inácio Ruglio, que já chegou aqui semana passada no Newton Santos esbravejando, revoltado. Nossa, o nosso ônibus, o atraso e não sei o quê. Bom, já aconteceu inúmeras vezes de atraso por trânsito, por uma série de coisas, né? Não foi a única vez, não é um mundo contra o Peñarol, porque talvez o seu Inácio acredite que o mundo esteja contra este gigante, este colosso do futebol mundial, que é o Peñarol, que não ganha uma Libertadores desde a época do Guaraná de Rolha. Desde o tempo que o Dondon jogava no Andaraí, o Peñarol não ganha uma Libertadores. Mas ele acha que o Real Madrid do Uruguai, o Barcelona do Uruguai, que é o Peñarol, puxa vida, todos conspiram contra este gigante dos tempos atuais. É gigante na história, eu não tiro isso não. Eu não desvalorizo, como eu digo aqui sempre, eu sempre respeito a história dos clubes tradicionais. Agora, o Peñarol é um clube pelo qual a gente tem muita dificuldade de ter simpatia por posicionamentos como esse, de parte da sua torcida, dos seus dirigentes. Pô, tem um dirigente aí, antes de falar do presidente, isso aqui é brincadeira. Hoje saiu a notícia, saiu uma fala de um dirigente do Peñarol que está tentando iniciar um movimento para que os clubes brasileiros não joguem mais as suas partidas em casa. Não, é sério, é sério. Eu li isso aqui durante o dia, eu vim para falar do presidente do Peñarol, do Mando, mas eu achei aqui, ó. Dirigente do Peñarol
quer se unir a clubes da Argentina para pedir à Conmebol que times brasileiros sejam proibidos de jogar em casa. O senhor Evaristo Gonzalez, que é membro do conselho diretor do Peñarol, deu uma entrevista no último fim de semana lá no Uruguai, dizendo que a intenção é se unir com os argentinos para fazer uma pressão e impedir que os brasileiros joguem em casa nas próximas competições da Conmebol, porque a polícia brasileira não dá o tratamento respeitoso aos estrangeiros, porque a lei no Brasil ela não funciona, ela só funciona para os estrangeiros, mas não funciona para os brasileiros, que o Brasil precisa aprender uma lição com tudo que está acontecendo. O senhor, como é que é o nome do senhor? Evaristo, que tal a gente... Quer entrar nesse jogo, senhor Evaristo? Vamos fazer o seguinte, então o senhor acha que como a polícia aqui do Brasil baixa o porrete, e baixou porrete até em torcedor do Botafogo, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, tem um vídeo, botou um torcedor do Botafogo internado, na base da porrada. Ok, as autoridades policiais do Brasil não são as melhores do mundo, realmente, não são muito bem preparadas para distúrbios em estádios. Ok, vamos entrar nesse jogo, senhor Evaristo, então? Faz o seguinte, Vamos colocar um artigo nessa lei, não sei como é um acordo, é uma lei, é o quê? Vamos incluir no texto, quando o senhor apresentar a Conmebol, gesto racista? Vamos combinar então o seguinte, ó. País onde a polícia baixa o porrete em torcedor, não oferece segurança, não pode ter jogo lá. Tá bom. País onde torcedor faz gesto de macaco, também não pode ter jogo lá. Que tal, senhor Evaristo? País onde se arremessa pedra para dentro do campo, não pode ter jogo lá. Que tal, senhor Evaristo? O senhor concorda? Beleza. Vamos moralizar, então? Vamos fazer isso? Então fica muito difícil ter simpatia por clubes cujos representantes são desse nível aqui. Do nível do presidente. O presidente do Peñarol, o senhor Inácio Ruglio, ontem soltou um comunicado para a imprensa do Uruguai, exigindo a presença apenas da torcida do Uruguai, do Peñarol, no jogo, porque houve no Rio de Janeiro uma emboscada contra torcedores do Peñarol. Eu não tive acesso a nenhuma imagem disso. O que eu tive acesso foi as imagens dos animais que estavam na torcida do Peñarol depredando tudo no Rio de Janeiro horas antes do jogo e a quilômetros do estádio. A quilômetros do estádio. O presidente do Peñarol diz que o Botafogo, nesse comunicado aqui, criou um clima de guerra para a semifinal. Onde, presidente? Onde foi criado? Me demonstre, me prove, mas assim, de forma clara, objetiva, tá? Com fatos, com dados, com elementos. Como o Botafogo criou esse clima de guerra? Quando? De que forma? Ou o senhor acha que o clima de guerra não foi protagonizado pelos seus compatriotas que, durante a manhã, 12 horas antes do jogo, começaram a assaltar as pessoas, roubar celular em padaria, depredar quiosque, roubar itens que estavam lá à venda, sacanear trabalhador, queimar moto de entregador, de trabalhador. Isso foi o quê, o presidente? Isso não aconteceu? Isso é o clima de guerra que a torcida do Botafogo criou? Ou esse clima de guerra foi criado pelos uruguaios, alguns que ainda estão presos no Rio de Janeiro, porque participaram desses distúrbios? Tem um farto material. Eu não sei como é que é a internet aí em Montevidéu, presidente. Não sei se na sede do Peñarol vocês dispõem de uma conexão de banda larga de alta velocidade, de alta qualidade. Se não dispuserem, é um problema, né? É uma pena, porque talvez só isso explique o fato do senhor não ter tido acesso às vasto material, inúmeras imagens, mostrando tudo que foi feito no Recreio dos Bandeirantes. Tudo está documentado, tudo está registrado. As TVs do Rio de Janeiro mostraram ao vivo. A Record do Rio de Janeiro, do Balanço Geral, mostrou ao vivo, na hora do almoço. A RJTV mostrou ao vivo. A Globo mostrou. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Mas, o senhor fala de incidentes no estádio, incidentes que a sua torcida protagonizou. A torcida do Peñarol ficou do setor norte. Os setores no Newton Santos, como é um estádio muito grande, o estádio olímpico, eles não têm conexão entre eles. Então você fica num setor completamente isolado dos demais. Então a torcida do Peñarol ficou no setor norte. E após o jogo, também documentado, presidente, também não sei se essas imagens chegaram, eu não sei se as TVs do Uruguai, eu fico me perguntando o nível de cobertura, de profundidade da cobertura e de capacidade das TVs do Uruguai de receberem imagens de fora do Uruguai. É uma Coreia do Norte essa parada aí? É o quê? Não chega nada de fora? Nenhuma TV do Uruguai mostrou os caras arrancando cadeira do Newton Santos,
indo pra cima da polícia dentro do Newton Santos, depredando, quebrando os banheiros. Botafogo postou as fotos na sexta-feira, prejuízo acima de R$300 mil, tudo quebrado, tudo arrebentado. Foi o Botafogo que criou esse clima de guerra, mas essa é a narrativa que o presidente do Peñarol quer vender e que parte da imprensa uruguaia também está comprando. Mas nós aqui no Brasil vimos tudo o que aconteceu. Os caras tendo a capacidade de dizer as 4 torcidas do Rio se uniram para bater nos uruguaios. 2 coisas. Primeiro que vocês estão se achando demais. Parece que vocês realmente acham que são o Real Madrid das Américas. Segunda coisa, o senhor não tem ideia do ódio que existe entre a torcida do Botafogo e a torcida do Flamengo. Os caras que brigam, os caras que vão... O senhor não tem ideia. Existe um histórico entre as organizadas de Botafogo e Flamengo de mortes com foice, de morte com espeto de churrasco. O senhor não tem ideia do que está falando. Existe um histórico de organizadas de Botafogo e Vasco se unirem em confrontos contra a organizada do Flamengo, com direito à morte de líder de organizada do Flamengo em confronto assim. Então o senhor não tem ideia do que está falando. Isso é vender uma mentira. E o uruguaio, ou ele quer acreditar nisso, porque ele ignora os fatos, ele quer a narrativa, né? Ele quer ir pro estádio com raiva, ele quer ter um motivo para bater os botafoguenses na quarta-feira que ele encontrar pela rua, e aí ele vai engolindo esse negócio que ele sabe que não é verdade, ou ele é muito tonto, ou ele é muito limitado, e não faz uma breve pesquisa para poder entender o que realmente aconteceu no Rio de Janeiro. Aí vem o presidente de um clube que deveria ser o primeiro a ter não só bom senso, equilíbrio, educação, postura institucional, deveria ser o primeiro a ter honestidade intelectual nessa hora, porque ele acirra massas. O presidente de um clube, quando diz que o Botafogo criou um clima de guerra, ele está acirrando a massa do time dele, os irresponsáveis que torcem para o time dele, a parte irresponsável, a parte violenta, a parte selvagem, a fazer selvageria na quarta-feira. A Conmebol precisa punir esse senhor. A Conmebol precisa ser dura contra o presidente do Peñarol, que está faltando com a verdade. E precisa ser muito dura caso alguma coisa aconteça com os botafoguenses amanhã no Estádio Centenário em Montevidéu. Esse jogo é de altíssimo risco. E, infelizmente, o Peñarol sairá muito manchado desse confronto. Muito provavelmente sairá com um resultado de campo vexatório, na soma dos 2 confrontos, e com uma imagem muito arranhada de um clube 5 vezes campeão de Libertadores, mas que não se comportou com a grandeza compatível com a sua história. Se comportou de uma maneira muito pequena. E o Botafogo tá fazendo dele. Tá trabalhando, tá jogando, tá goleando, não desrespeitou adversário nenhum, não desrespeitou ninguém, e o torcedor do Botafogo fez a festa dele na quarta-feira. Agora, o cidadão do Rio de Janeiro, botafoguense, vascaíno, flamenguista, tricolor, pouco importa. O cidadão do Rio de Janeiro, que viu os uruguaios fazendo o que estavam fazendo na Praia do Recreio dos Bandeirantes e foram pra cima, eles foram proteger o patrimônio do carioca, eles foram proteger os cidadãos, as mulheres e crianças que estavam próximas, porque as imagens estão aí. Todo mundo viu quem começou, todo mundo viu quem fez o que fez. Não é que o Brasil seja santo, porque eles também começam a vender essa narrativa. Não, porque os brasileiros são santos agora. Os brasileiros não fazem nada. Aqui não tem santo. Aqui tem organizada que taca fogo e mata torcedor adversário na cara de todo mundo, em plena rodovia. Então não tem santo aqui no Brasil. Aqui, eu nunca vou chegar aqui e dizer que o brasileiro não faz cera, que o brasileiro não é violento, que as organizadas do Brasil não matam, que a polícia do Brasil não é despreparada. Eu não vou nunca falar isso aqui. Porque eu não sou desonesto intelectual como o presidente do Peñarol é. Agora, os fatos são os fatos. Nós não somos um país desenvolvido. O Uruguai também não é. Nós não temos uma população de alto nível educacional, comportamental. O Uruguai também não tem. Nós estamos todo mundo no mesmo balaio. Em algum grau mais, em algum grau menos, em algum aspecto melhor, em outro aspecto pior. Mas, no geral, nós somos isso aí. Agora, eu não vou ser injusto com os fatos, eu não vou maquiar a verdade quando ela está passando na minha cara, quando ela está na minha frente, está na frente de todo mundo viu. Não adianta tentar reescrever a história, como querem fazer, como fizeram ontem com o prêmio do Vinícius Júnior. Essa é a moda. Não, eu não gosto da história, então eu vou escrever ela do meu jeito e vou contar ela do meu jeito. Sempre vai ter um trouxa para acreditar e para comprar o livro com falsidade, o livro com mentira. Eu não compro. Pode ser brasileiro, pode ser uruguaio, pode ser botafoguense, flamenguista, são paulino, corintiano.
para mim pouco importa. Por coincidência, nesse caso, eu estou avaliando um clube para o qual eu torço, por pura coincidência. Porque a minha régua, presidente do Peñarol, ela não varia de acordo com a cor da camisa, diferentemente da sua. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa terça-feira para todo mundo. Que Deus proteja os botafoguenses em Montevidéu. Que dê tudo certo nessa quarta-feira. Juízo e tchau.